Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso por nos dar mais uma manhã, mais essa misericórdia de nos reunirmos na presença de Deus para glorificarmos e exaltarmos o nome santo do Senhor. Meus amados, propositalmente, sempre quando eu tenho a oportunidade, eu começo a falar justamente da graça e da misericórdia de Deus. Não é um mantra, mas é para que nós possamos sempre lembrar que estamos aqui hoje por causa da graça, da misericórdia do nosso Deus. Por isso, eu quero convidar a todos a fechar os olhos, a agradecer ao Senhor por sua misericórdia, por seu amor para com nossas vidas, e oremos para que nós possamos ouvir o estudo dessa manhã. Juntos, oremos. Senhor nosso Deus, Pai todo-poderoso e maravilhoso, como é bom estar na Tua presença, como é bom estar diante de Ti, saber que o Senhor é que nos guarda quando nós estamos dormindo, onde nós estamos totalmente na dependência da Tua proteção, da Tua graça, em nos dar, ó Pai amado, uma noite de sono, de tranquilidade, e louvamos porque o Senhor nos renovou pela manhã, dando graça para que estivéssemos aqui hoje. Participamos, ó Deus amado, em comunhão aqui no café, louvamos o Teu nome com cânticos, tivemos a oportunidade de orar diante de Ti, Senhor, colocando nossas angústias, nossas necessidades, tanto quanto a Tua igreja. Estivemos expostos aqui, Senhor, a este salmo tão maravilhoso, e agora, pela mesma misericórdia, pela mesma graça, estaremos, ó Pai amado, ouvindo o ensino desta manhã. Tem misericórdia, Senhor, e fala conosco. Tem misericórdia, ó Deus Todo-Poderoso, e trata com o nosso coração através da ministração deste ensino para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, pode assentar. Nós estamos aqui fazendo a teologia da família. Nós temos o livro base que é Lar, Família e Casamento, do Dr. David Merck. Estamos avançando por toda a Escritura, falando sobre família. Nós encerramos recentemente o livro de Cantares de Salomão, onde nós passamos por vários capítulos falando a respeito do casamento e de tantas coisas relacionadas à família. Agora nós vamos partir e avançar com o livro de Malaquias, o último livro do Novo Testamento, e nós vamos ver a fidelidade pactual. Nós terminamos e vamos falar agora sobre a fidelidade pactual, e nós veremos que o casamento é mais do que uma união entre duas pessoas, e a fidelidade no matrimônio é mais do que ser fiel um ao outro. Nós perceberemos no capítulo, eu já convido você a abrir lá em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, ou seja, antes de Mateus, volta um pouco, você chega ali em Malaquias, capítulo 2, e nós leremos os versos de número 10 e a 16, que nós vamos perceber neste capítulo as implicações da fidelidade a Deus e as implicações de não sermos fiéis no nosso relacionamento com Deus e também matrimonial. Todos acharam Malaquias? Senão você pode acompanhar aqui, Malaquias, capítulo de número 2, o verso de número 10 em diante, diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de deuses estranhos. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazes isso, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança.
Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiel. Meus amados, nós acabamos de ler um texto aqui do livro do profeta Malaquias. O contexto do livro do profeta Malaquias é um contexto onde o povo está deliberadamente se rebelando contra Deus, desprezando Deus, a lei de Deus, e ainda achando que eram servos de Deus e que estavam corretos. A insensibilidade, a dureza de coração é algo marcante no livro de Malaquias, e Deus usa esse profeta para chamar a atenção dos servos de Deus, despertá-los ao arrependimento. Dentro do nosso tema, Teologia da Família, nós veremos aqui nesses versículos, começando por a infidelidade com os pais e com Deus, no tratado Jugo Desigual. Quando nós olhamos para o profeta Malaquias, nós podemos perceber claramente, é um livro pequeno, convido você, se ainda não leu ele inteiro, leia de uma só vez, para que você entenda e compreenda a gravidade do que estava acontecendo. E nós vamos perceber o estado da nação de Israel. Eles estavam desprezando a Deus, ali, aqui no nosso texto, no ato de sacrifícios, no capítulo 1, e sacrifícios tais, meus amados, que nem mesmo homens aceitariam. Eles estavam dando animais coxos, cegos, o que sobra, eles estavam dando para ofertar a Deus. Tamanho era o desprezo, tamanho era a falta de consideração, de temor a Deus. Olha como está Malaquias 1:8, e eu vou ler aqui na Nova Versão Transformadora, que diz assim: acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas a seus governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que o profeta diz, movido pelo Espírito Santo de Deus. Pega essa oferta que vocês estão trazendo a Deus, ao Deus da salvação, ao Deus que vocês amam, ao Deus que tem resgatado e salvado vocês. Pega essa oferta presente ao governador. Veja se ele vai se agradar disso. É uma pergunta retórica, porque a resposta é claro que não. Vocês não fariam isso. Tamanho, meus amados, era o desprezo que Israel tinha pelo Senhor. E aí, agora no capítulo 2, vai avançar o desprezo em que os homens de Israel estavam buscando casamento com aquelas que não eram povo de Deus. Mas mesmo diante desse quadro, eles ainda afirmaram o quê? Somos povo de Deus, somos filhos de Deus, Deus é o nosso Pai. Olha o versículo 10 de Malaquias 2, ele vai dizer assim, olha, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Então, com toda a sua rejeição, com toda a sua dureza de coração, a insensibilidade, eles ainda se consideravam como filhos de Deus e tendo Deus como seu Pai. Mas qual é a resposta do Senhor a este povo obstinado? O capítulo 1 de Malaquias, o verso 6, diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Israel, de uma forma afrontosa, estava desprezando ali a Deus, dizendo que Deus é seu pai, mas não respeita, dizendo-se que realmente teme a Deus, mas desconsiderando as leis, os preceitos de Deus. E aqui no capítulo 2, a evidência disso é que eles estavam casando com aqueles que não pertenciam a Deus, desprezando assim
a Deus, a sua instrução clara em todas as Escrituras, que não deveriam casar com quem não fosse parte do seu povo. Já vamos fazer uma aplicação aqui para todos nós, mais especialmente aos jovens, né? Quantos filhos, infelizmente, seguem ainda o mesmo preceito? Dizem que amam o pai, dizem que respeitam o pai, dizem que, olha, não tem pessoa que eu mais amo do que o papai e da mamãe. Mas, na prática, desprezam o conselho do pai, rejeitam as orientações do pai. E eu estou falando de pai cristão, que estão dando orientações e conselhos segundo as Escrituras. Mas cometem o mesmo pecado que Israel estava cometendo, desprezando e insistindo em não ouvir o conselho do pai, desprezando o conselho e a direção que vem do Senhor para as suas vidas. Buscando o quê? Como Israel está fazendo aqui. No mundo, o que só poderiam encontrar, o que só poderão encontrar dentro da comunidade dos santos. Jovem, moça, rapaz, que ainda não tem um relacionamento amoroso, esperem em Deus. Não busquem em quem não tem comunhão com Deus, quem não é salvo, quem não é cristão. Porque somente em Cristo, somente na comunidade dos santos é que você vai encontrar aquele que Deus vai separar para você. Aqui Israel está fazendo exatamente o oposto, desprezando a Deus como Pai. Não tomem esse exemplo, meus amados. Não busque relacionamentos pecaminosos, fazendo aquilo que desagrada a Deus, que é o jugo desigual. Cada vez que o tempo passa, cada vez que os anos vão passando, mais difícil fica, por causa da dureza do coração, por se multiplicar a iniquidade, mais difícil fica para falar para os jovens sobre jugo desigual. Porque na mente de muitos jovens, o que acontece é o seguinte: mas o amor é de Deus. Então, parece o contexto de muitos aí do mundo, né? Até feministas e outros que estão de tantos partidos aí, que o que importa é o amor. Não importa se ela não é cristã, não importa se ele não é cristão, ele é tão bonito, ela é tão bonita, pastor. É gente boa, só preciso conversar com ela. Olha, ela só falta ser crente. Ela dá até paz do Senhor. Mas é convertida? Não, ainda não, mas eu estou orando e ela vai se converter. Então, irmão, continua orando. Espere em Deus, né? Primeiro porque já está errado, você está buscando lá fora. Mas, amado, o jugo desigual é muito pior do que você possa imaginar. Isso não é algo que só está lá no Antigo Testamento. Ah, pastor, mas isso é lá no Antigo Testamento. Isso é lá da época de Malaquias, de Abraão, de Isaac. No Novo Testamento a gente não vê isso. Como não, meus amados? Eu vou usar apenas um texto, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 15, que diz: não se ponha em jugo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há em comum entre o crente e o descrente? Eu poderia citar vários textos aqui sobre o jugo desigual, mas já é o suficiente para compreendermos que isso principalmente desagrada a Deus. Você ama a Deus? Deus é o seu Pai? Você o reconhece como Senhor? Então só o fato de ser contrário a Deus, só de ser o fato de que desagrada a Deus, já seria o suficiente para você dizer: não, não quero. E não ficar racionalizando o pecado. Eu tenho dúvida se ela é crente ou não. Irmão, ninguém tem dúvida quando uma pessoa é crente ou não. Você sabe quando é. Numa conversa, num diálogo, você sabe identificar se é crente ou não. É só se perguntar: você realmente foi batizada, se converteu, aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, é serva de Deus? A pessoa, mais ou menos. Não, mais ou menos não existe. E muitas vezes as pessoas querem dar um jeitinho para o pecado. Meus amados, é contra Deus. O jugo desigual
desagrada a Deus. Então, não é um mero capricho do Senhor que fala assim, eu não quero que vocês tenham um relacionamento com outras pessoas que não sejam da igreja. Por quê? Porque eu tenho inveja, porque eu tenho ciúmes de vocês, no sentido de ciúme carnal e pecaminoso. Não, não é porque é um mero capricho de Deus. É muito mais. É o zelo que Deus tem para com o seu povo. É o zelo que Deus tem para com a vida de cada um desse jovem, dessa jovem que ainda está buscando um relacionamento. Veja só. O casamento misto é uma deslealdade à paternidade de Deus. Vocês entenderam? O casamento misto, o jugo desigual, é uma deslealdade à paternidade de Deus. Se você é realmente filho de Deus, então, por que não o respeita como Deus? Por que não honra como é devido? Nós olhamos aqui no texto de Malaquias, que ele está dizendo que é uma deslealdade. E não só isso, mas olha, quando nós temos um jugo desigual, nós precisamos entender alguns pontos. O jugo desigual é uma traição e uma quebra da aliança com o Senhor. Não é simplesmente uma escolha sua. Não é simplesmente eu escolhi amar alguém que não faz parte da igreja. Não, meus amados, quando nós olhamos para Malaquias, nós começamos a entender que é mais profundo do que isso. É uma quebra da aliança com o Senhor. Olha o que diz o texto em Êxodo, capítulo 34, verso 10 em diante. Então disse, eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora de tua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra por onde vais, para que te não sejam por cilada. Deus está fazendo uma aliança com o seu povo. E qual é a preocupação, qual é o zelo para que vocês não caiam em cilada, armadilha de Satanás. E ele continua, mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outros deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele, para que não faças aliança com os moradores da terra. Deus é um Deus zeloso, Deus zela pelo seu povo. Jovem, Deus zela pela sua vida. Deus não deseja que você caia em armadilha e cilada de Satanás. E ele continua, não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios. Verso 16. E tome mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses. Façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Pastor, mas nós não estamos mais na época do Êxodo, nós não estamos mais na época de Malaquias. Mas o princípio continua o mesmo. Meus amados, quanto mais tempo a gente vive, mais experiência nós vamos tendo. E eu vou dizer para você, eu não conheço um ainda hoje, ou uma mulher, um jovem, uma jovem, que tenha dito assim, pastor, mas eu estou evangelizando ele, estou evangelizando ela, que tenha dado certo. Todos que eu conheço não estão mais na igreja. Estão adorando o seu próprio Deus. Estão se prostituindo e servindo a outros deuses. Porque o princípio bíblico não muda. Ele continua ontem, hoje e vai continuar até Jesus voltar. A palavra de Deus é fiel, meu jovem. Não brinquem. Não desprezem o conselho de Deus. Não desprezem a orientação dos seus pais.
porque tanto Deus quanto os seus pais zelam por vocês, desejam que vocês tenham relacionamentos saudáveis e que não quebrem a aliança com Deus e caiam em ciladas. O casamento com o não cristão é uma terrível deslealdade ao Deus que nos salvou. Olha o que diz Malaquias. Judá tem sido desleal, e a abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com a adoradora de Deus estranho. A ideia de desleal, a ideia que Deus está trazendo por meio do profeta Malaquias, é alguém que engana o outro. Sabe aquele termo? É como dar uma facada nas costas daquele que está ali trabalhando e zelando pela sua vida. É algo terrível. E nós podemos perceber a seriedade com que Deus trata esse problema. Não só em Malaquias, mas também no livro de Neemias, contemporâneo de Malaquias. Olha o que Neemias vai dizer em relação ao jugo desigual. Vi também, aqueles dias, que judeus haviam casado com mulheres asdotitas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdonita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não darei mais vossas filhas e seus filhos, e não tornarei mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair em pecado. Está vendo a seriedade que Deus trata? O jugo desigual, o relacionamento com crente e não crente continua o mesmo. Irmãos, eu vou voltar aqui porque tem hora que dá vontade de fazer isso mesmo, né? Quando ele diz lá, espanquei alguns, arranquei os cabelos, e diz, presta atenção, o que você está fazendo? Volta para cá. Não que eu queira fazer. Corrigindo, está gravando. Mas olha a seriedade que Deus faz. Não é brinquedo. Não é uma mera escolha. Olha o que acontece. Eles já não estão falando mais a língua judaica. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Se Deus deixa, faz o que vocês quiserem, casa com quem quiserem, onde Israel estaria hoje? Onde estaria o povo de Deus? Não existiria mais. Eles não estão falando mais judaico. Eles não estão mais tendo os mesmos costumes. Agora eles estão fazendo o quê? Pecando, desviando-se, deixando o Deus de Israel. O próprio Salomão, o homem mais... Irmãos, isso aqui é para nós temer. Jovem, isso aqui é para você achar, você é mais inteligente que Salomão? Então, segue o conselho de Deus. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, caiu por causa do quê? Das mulheres estrangeiras que o fizeram cair em pecado. Dar-vos-ia nos ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Essa é a pergunta para todos nós. Faríamos isso? Faríamos esse grande mal? Prevaricando contra Deus, assumindo relacionamento com quem não é do Senhor? Trazendo mal não só sobre a sua vida, não é um problema pessoal ter relacionamentos desiguais, é um problema que envolve direta ou indiretamente todo o povo de Deus, pois leva todos a adorar outros deuses, deuses estranhos, desviar-se do Senhor. E se Deus não tem misericórdia e freia esse mal, nós não estaríamos aqui. Trazendo para os nossos dias, deixe o jovem casar com quem quer. Deixe o jovem seguir o coração
que na minha Bíblia diz que é enganoso? Primeiro, não oram mais, não vão ler mais as Escrituras, não vão vir mais à igreja. Estou contando que todos esses fazem em casa, né? Oram, leem, vêm à igreja. Em pouco tempo, o coração desses homens, dessas jovens, estarão todo corrompido, se esquecendo do Senhor, se desviando do Senhor, abandonando a igreja. Mas louvado seja o Senhor por sua misericórdia e amor que nos alerta, que alerta o seu povo, a qual Ele ama. E desperta ao arrependimento, para que possamos entender que julgo desigual é pecado. E principalmente, além de tantas questões, o casamento, meu amado e minha amada, ele representa o quê? O relacionamento de Deus com a sua igreja, de Cristo com a sua igreja. Então veja só, quando há um julgo desigual, perde esse propósito do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. O fim último do casamento não é a satisfação pessoal sua, meu jovem. O fim último de um relacionamento não é que você apenas desfrute de uma outra pessoa, mas o fim último é representar, é espelhar o relacionamento de Cristo com a sua noiva, o relacionamento de Cristo, de Deus com o seu povo, com a sua igreja. É fazer com que o seu casamento, com o seu relacionamento, glorifiquem a Deus. E como fará isso? Se tiver um jugo desigual. Como fará isso? Luz e trevas. Justiça com injustiça. A não ser que você não creia que existe divisão entre luz e trevas, entre justo e injusto. A não ser que você realmente não creia em Deus, não creia em Cristo, como as Escrituras ensinam. Amós 3,3 vai dizer: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Amados, no início, apaixonite, é lindo, tudo é maravilhoso. Quantos nós já não vimos aqui, né? Camaradinha no mundo, não, eu vou para a sua igreja, o que tem que fazer? Discipulado, eu vou, opa, vou sim. O que tem que mudar a roupa, eu mudo. Botar a Bíblia, eu vou também. O que tem que fazer descendo? Não, tomei um banho lá também. Mas quando casa, a roupinha de ovelha cai. E aí você vai ter uma surpresa, está lá o lobão. E aí não tem mais, irmão. Porque um abismo chama outro, e é o que vai acontecer aqui. Malaquias traz um enfático alerta que o casamento misto, o relacionamento com um jugo desigual, é alvo do juízo de Deus. Olha o que ele diz, no verso 12. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem? É sério, irmão. Aí chega na igreja, por que o pastor vai me disciplinar? Por que o pastor vai me corrigir? Só porque eu estou namorando o tchãozinho do morro? É, irmão. Porque nós estamos preocupados com a sua vida e com a saúde da igreja. Com o evangelho. Com a sua vida, porque, olha, o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal coisa. Porque está desonrando a Deus, não está servindo ao Senhor. Que sirva de alerta. Olha, o Senhor não premia a desobediência. As consequências podem ser amargas e terríveis para aqueles que entram na contramão da vontade de Deus. Viu, jovem? Não é brinquedo, Deus não vai premiar. Minha esposa sabe, eu já vi a pessoa dizer assim, mas Deus está me abençoando, eu orei tanto. E veio João. Não o João, tá? O outro João. Mas ele não é da igreja. Mas é resposta da minha oração. Não é não, é armadilha. É o quê? É cilada. Foge. Ouça o clamor de Deus para a sua vida nessa manhã. Não deixe ser iludida pelo pecado, pelo engano do coração. Não é cristão? Foge.
fidelidade na hora da escolha do cônjuge é uma evidência da nossa obediência a Deus. Porque o casamento, o relacionamento, ele não vai falar só sobre você e o seu cônjuge, você e a sua amada ou amado, mas ele fala sobre o nosso relacionamento com Deus. Amém? Nós poderíamos gastar mais tempo, mas nós vamos para outro ponto que Malaquias vai alertar. Um abismo chama outro abismo. Começam com um jugo desigual, começam desobedecendo a Deus e partem para quê? Para a infidelidade, o adultério. A infidelidade ao Senhor gera a infidelidade ao próximo. Assim como o amor a Deus gera amor ao próximo, tudo que nós pecamos contra Deus gera o pecado contra o próximo. Todos os nossos pecados, primeiramente, são contra quem? Contra Deus. E quando nós pecamos contra Deus, meu amado, pode ter certeza, você vai pecar contra o próximo. Desobedecem a Deus, desobedecem ao Senhor, rejeitam a ordem de Deus. Um abismo chama outro abismo. E agora Malaquias vai falar da infidelidade do povo de Israel com o seu adultério e depois mais um abismo. Olha o que ele vai dizer nos versos 13 e 15. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Eu ouvi o pastor Ricardo uma vez falando que teve uma pessoa que estava traindo e dizendo, mas nós oramos antes, nós choramos. Parece assim, não é piada não, irmãos, é para chorar. Como que alguém está tão cego, tão endurecido, que não percebe que isso é pecado? Não adianta chorar, oh Senhor, é Ele, Jesus. Deus não olha para a sua oferta, nem aceita com prazer aquilo que vem da sua mão. Tem uma vida de pecado, de desobediência a Deus, aí chega na igreja, te louvamos, ó Senhor. Deus não aceita. Pode chorar, pode gemer, Senhor, não vai. Está deliberadamente em desobediência a Deus, Deus não vai aceitar. E olha o que acontece, verso 13. E perguntais, por quê? Por que o Senhor não vai aceitar? Por que o Senhor está rejeitando a minha oração, Senhor, a minha oferta? E o Senhor responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher, da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera, portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Meus amados, nós não podemos nos conformar com o presente século, que normatiza tudo, que banaliza o pecado, achando que, não, nada a ver. Tinha uma música, eu não vou blasfemar aqui e falar dessa música, mas era uma música que exaltava a traição. Está com alguém pensando no outro. Como assim? E está cheio de música, eu não escuto mais, né? Graças a Deus. Mas tem gente que escuta e fica lá. Deixando esses conceitos entrar sorrateiramente no coração e daqui a pouco você está agindo. O mundo já banalizou a traição. Não existe mais fidelidade nem nos negócios, nem na igreja e no relacionamento interpessoal, relacionamento amoroso. Não. Vamos aí, vamos. Como é que é o negócio? Relacionamento livre, eu não sei o que é isso. Que relacionamento livre é esse? Que você pode pecar, que você pode fazer tudo. O mundo é assim. Mas a igreja do Senhor não pode banalizar o pecado. O adultério é um pecado muito mais danoso do que muitos pensam. O adultério não é simplesmente você trair a sua esposa. Vai muito mais além do que Malaquias vai nos mostrar aqui. O adultério é uma infidelidade. Irmãos, pense um pouco. Olha como que é terrível
a traição. O adultério é uma infidelidade à mulher que você fez uma aliança. Você fez um voto diante de Deus. Você prometeu algo a ela diante de Deus, provavelmente diante de muitas testemunhas. Você está traindo aquela que você disse que amaria, respeitaria, honraria, que seria fiel até quando? Misericórdia, em quem fez o voto, por favor. Seria fiel até quando? Até a morte. Olha o que você está fazendo. Perdão, você não. Você que está me ouvindo que está traindo a sua esposa. Você está traindo aquele que você fez um voto diante de Deus. Para viver em intimidade, em comunhão. Em amizade, compaixão do outro. Estarem juntos, respeitando um ao outro, honrando um ao outro, sendo fiel um ao outro. Foi esse o propósito pelo qual Deus constituiu o casamento. E quando alguém comete o adultério, está quebrando um juramento, um pacto que você fez com a pessoa amada. O adultério é uma infidelidade ao mandamento do Senhor. Primeiro, você está pecando contra a sua esposa. Segundo, contra o mandamento do Senhor. Não vamos avançar muito, mas é suficiente a gente saber que lá em Êxodo 20, verso 14, diz o quê? Não precisa explicar? Precisa fazer um seminário do não adulterarás? Está escrito, está claro, irmãos. É a ordem de Deus, não faça. Não seja desobediente. Mas se não é suficiente, Provérbios 6,32 vai dizer que é uma falta de juízo de quem trai. Olha só. Provérbios 6,32, o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal. Está vendo? Não é só, sair contra. Não. Em outras palavras, você está louco. Você perdeu o juízo. Você não sabe o dano que você está causando a você e aos outros. O adultério, ele não vai gerar nada bom. Ele vai gerar prejuízo, destruição, ruína. E o pior de tudo, que essas questões todas vão culminar em algo que Deus abomina. Lembra? Um abismo chama outro? E nada está tão ruim quando começa a desobedecer a Deus, que não possa piorar. Malaquias 2,16 vai dizer, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e também aqueles que cobrem de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiel. Está vendo o risco? Deus abomina o divórcio. Mas, pastor, o senhor não conhece o meu marido. Mas eu conheço a Deus. Você conhece a Deus? Mas você não sabe a mulher que eu tenho em casa. Mas eu sei o Deus que está falando. Ou você está certo e Deus está errado, ou Deus está certo e você está errado, e eu acredito na segunda opção. Deus odeia. Você pode fazer seu malabarismo teológico aí para, não, mas Deus odeia o divórcio. Uma das principais coisas que nós temos que ter em mente em relação ao divórcio é que o divórcio não foi instituído por Deus. Já parou para pensar? O divórcio não foi algo instituído por Deus, permitido por causa da dureza do coração dos homens, mas não instituído por Deus. O que é que Deus instituiu? O casamento. E olha que loucura do pecado do ser humano. O homem não quer casar mais. Estão banalizando o casamento e valorizando o quê? O divórcio que Deus não instituiu. Deus odeia. O casamento, meu amado, é fruto do coração amoroso de Deus. Deus instituiu. Mas o divórcio? Mas o divórcio é fruto de um coração
endurecido do homem que não está disposto a perdoar. Não vamos falar muito, porque nós já vimos isso no seminário da família, nós falamos bastante sobre o divórcio, em várias oportunidades aqui na igreja também já tratamos sobre o divórcio, mas só para nós termos uma ideia da gravidade do divórcio. Olha o que Malaquias vai dizer: porque o Senhor Deus de Israel odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. A ideia de Malaquias, movida pelo Senhor, é que o divórcio não é algo simples, é algo violento que nós vamos ver mais para frente, que causa uma ruptura, uma fratura, que causa danos. Primeiro, porque está rompendo com a aliança que Deus fez, um pacto que Deus fez entre a mulher e aquele que ama, e entre Deus que estava presente. Olha, a aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, tua companheira e a mulher da tua aliança. É ou não é uma deslealdade? Uma crueldade? Porque a ideia é que a mulher que está sendo traída, ela continua fiel. Ela é aquela mulher da mocidade. Eu não sei com quantos anos você conheceu sua esposa. Eu conheci minha esposa jovem. Eu conheci ela com 18, ela tinha 18 anos e eu tinha 19 anos. Pensa que deslealdade é a traição. Caminhou comigo nos momentos difíceis, de lutas, de choro, de dificuldade. Passamos longos anos, várias fases da nossa vida juntos, caminhando. Aí agora eu sou bonitão, decidi não. Deixa ela, está sendo fiel, companheira, amiga, estamos juntos numa aliança, e eu simplesmente, sem ela saber, a abandono. Deixo ela. Pelo orgulho do meu coração, pela maldade, pela deslealdade. Que coisa terrível. Amados, olha o que Eclesiastes vai dizer. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem um levanta o companheiro. Porém, dos que estiverem só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. É a intimidade, a amizade, o companheirismo com a mulher da tua mocidade, que está junto com você, caminhando com você, estando fiel com você. Olha o versículo 9 na Nova Versão Transformadora, que diz assim, ó, é melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar não é teologia do prosperidade, alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar. É o propósito do casamento, de estarem juntos um ao outro, numa busca de um ajudar ao outro a crescer, a alcançar o sucesso naquilo que faz, mas principalmente no propósito de Deus em nos unir, em que nós, sendo trabalhados pelo Espírito Santo, um ajuda o outro a crescer em graça, em conhecimento do Senhor, a crescer no se espelhar em Cristo e ser a imagem e semelhança de Cristo. Esse é o propósito do casamento. Por isso é terrível, desprezível e cruel o divórcio. Porque nós estamos deixando e traindo aquela que estava caminhando conosco, nos ajudando todo dia a ter sucesso. Sabe aquele ditado que o mundo diz aí? Atrás de um grande homem tem o quê? Ó, todo mundo com medo de falar, né? Tem uma grande mulher. Mas atrás de uma grande mulher sempre tem uma... O que isso quer dizer? É os dois juntos, trabalhando para o crescimento. Criar filhos no temor do Senhor. Irmãos, é desleal, é terrível o divórcio. Um outro ponto, que a traição e o divórcio é muito mais do que uma simples separação de pessoas. O divórcio é a quebra de uma aliança feita na presença de Deus.
acredito que todos aqui, ou pelo menos a maioria, casou diante de Deus, numa igreja, diante de um líder religioso, diante de testemunhas, mas acima de tudo diante de Deus. Ele vai dizer, olha, por que vocês... por que o Senhor não aceita? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, o qual você está sendo desleal, infiel. Irmãos, como nós podemos desprezar a Deus, que foi testemunha? Amado, não é uma quebra daquilo que você disse à sua esposa somente. Não, mas é só o que eu falei para minha esposa, que eu ia ser fiel até o fim. Não é porque você falou diante das pessoas, porque você falou diante de um juiz, diante de um pastor. É porque você falou diante de quem? Diante de Deus. Você diante de Deus fez um voto a Deus que seria fiel, que honraria, que respeitaria até quando? Então, quando você vai para um divórcio, ou se divorcia da sua esposa, do seu marido, você está banalizando Deus, banalizando o voto que você fez diante de Deus. Você está dizendo assim, olha, me perdoa da expressão, eu não estou nem aí se Deus vai gostar ou não. O que importa é o que eu estou sentindo agora. É o que eu quero. Mas você fez um voto diante de Deus. E daí? É isso que acontece quando alguém busca o divórcio. Está desprezando a aliança que foi feita dentro de Deus. É uma terrível deslealdade. A qual tu foste desleal, sendo a tua mulher companheira e a mulher da tua aliança. É uma covardia com a mulher que abriu mão da vida para estar junto com você. Muitas vezes abriu mão de planos e agora você vai largá-la, traindo a ela, àqueles que foram testemunhas e, acima de tudo, a Deus. É por isso que Deus abomina o divórcio, porque é desleal com o cônjuge, com a igreja e com aqueles que estavam. Ainda, dentro disso, o divórcio não é indolor. Talvez para quem está saindo do casamento, quem está abandonando, não está sentindo nada no momento. Né? Eu não sinto dor nenhuma. Largar aquela megera, largar aquele traste. Não. Muito pelo contrário. É uma dor que corta como uma facada no peito. É um ato de violência contra o cônjuge. Olha o verso 16, da Nova Versão Transformadora. Pois eu odeio o divórcio, diz o Senhor, Deus de Israel. Divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade. Porque no contexto do Antigo Testamento, era jogar a esposa para a miséria, para a vergonha, para a dependência. É uma crueldade. A traição de alguém que você amou, que disse que ia respeitar, que ia compartilhar a vida. É uma traição, uma violência contra aquela que depositou a confiança, que estaria com você, porque a outra parte está confiante. A outra parte é fiel. E você está agindo de forma traiçoeira, rompendo o pacto, rompendo a aliança feita diante de Deus. Mas como nós já falamos, a tragédia que leva Deus a odiar o divórcio é porque o casamento tem um propósito de representar o relacionamento do próprio Deus, do próprio Cristo com sua igreja, num pacto de fidelidade. Quantos aqui já não ouviram casos de filhos que têm pais separados, de filhos que olham
com tanta naturalidade as pessoas separando, divorciando, e que esse filho vai dizer assim: eu não quero casar. Por quê? Porque não existe fidelidade. Todos traem, todos abandonam. Olha, mas Deus é fiel. Ah, não sei. Deus odeia o divórcio, dentre tantas coisas, porque mancha o propósito que Deus criou o casamento, de uma fidelidade duradoura. Sabe por que nós confiamos na volta de Jesus? Porque Ele é o noivo da igreja, o noivo que prometeu diante de Deus que voltaria para buscar a sua noiva. E que Ele não vai romper com essa promessa, Ele não vai quebrar com essa aliança no meio do caminho, Ele não vai deixar de cumprir até o fim. Então, quando vem o divórcio, isso mancha o propósito do casamento, desonra a Deus, que é fiel, e que prometeu, e que vai cumprir a sua promessa, e que vai voltar para nos buscar. Meus amados, há muito mais para nós falarmos sobre o divórcio, sobre os males que ocorrem dentro da família. Nós já falamos isso com bastante propriedade no Seminário da Família. Já fica aqui o convite para você, o ano que vem. Se você não veio ainda, não perca a oportunidade. É algo maravilhoso, 2 dias que nós passamos aqui estudando, falando sobre as Escrituras. E o ano que vem estaremos aqui de novo. Mas nós já falamos bastante com propriedade sobre o divórcio, sobre os males do divórcio, também nos PGs de casais que nós temos aqui. E hoje nós vimos um pouco mais, não somente do divórcio, mas como é perigoso, danoso a nossa quebra de aliança com Deus, na desobediência ao Senhor e aos seus mandamentos. Na aula de hoje, nós aprendemos sobre o perigo da infidelidade, apontando as suas consequências e como devemos buscar uma vida de fidelidade a Deus, no nosso cônjuge. Pois falar sobre a fidelidade pactual na família é compreender que o casamento é mais do que uma união entre 2 pessoas, e a fidelidade no matrimônio é mais do que ser fiel um ao outro. Percebemos a seriedade com que Deus trata o casamento e como está diretamente ligada a nossa fidelidade ao próprio Senhor. Aprendemos que se trata de algo que afeta a todo o povo de Deus, não somente a você mesmo ou ao seu cônjuge. Deus detesta o divórcio porque, ao contrário de do seu propósito, de que o casamento reflita a sua glória, o divórcio gera violência e sofrimento, além de rompimento e desvirtuar o propósito de Deus. Uma aplicação prática para os jovens, principalmente, tá? Jovens, vocês precisam lembrar-se da seriedade de fidelidade mesmo antes do casamento. O jovem não deve ser precipitado em seus relacionamentos, desesperado para casar. Eu sei que a idade vai chegando, o tempo vai passando e começa a vir aquele desespero: eu nunca vou casar, meu Deus, será que eu não vou encontrar a Sulamita? Ou eu vou encontrar o meu príncipe encantado, diz as irmãs, né? É muito melhor ser solteiro e feliz no serviço de Jesus do que ser casado e miserável num jugo desigual. Anotem aí, jovem. É muito melhor ser solteiro e feliz no serviço de Jesus do que ser casado e miserável num jugo desigual. Confie na soberania de Deus, em que Ele tem tudo sobre o seu controle. Devemos lembrar que o ideal divino para o casamento é fidelidade à aliança conjugal, um relacionamento que reflita o caráter de Deus. Amém? Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Não só os jovens, mas também aos pais. Ensine aos seus filhos. Ensine aos jovens da igreja, aos seus parentes jovens, como é terrível quando não se obedece a Deus, quando se faz
um casamento de julgo desigual, quando há infidelidade, as consequências do divórcio, e que há uma solução para isso, Cristo Jesus, que transforma o nosso coração, que nos leva à obediência a Deus, à fidelidade ao próximo e, acima de tudo, ao Senhor, para termos um casamento sólido, duradouro, até que a morte nos separe. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, te louvamos por tua bondade e misericórdia, que sempre tem conosco, em nos alertar em todas as questões, e nós temos aqui tido o privilégio, Senhor, de passarmos tempo falando sobre a família, como toda a Escritura nos ensina, Senhor, a como ser marido, esposa, filho, pai, mãe, a ter um relacionamento familiar que glorifique o Teu nome. E hoje, mais uma vez, vimos a seriedade da família, a seriedade de termos uma obediência ao Senhor, de estarmos atentos à Tua palavra, à Tua lei, dela não desviarmos, ó Pai, para que não venhamos a sofrer com as nossas decisões, sofrer, ó Pai, com uma vida com um jugo desigual, que leva, Senhor amado, a pecados maiores. Mas que Teu Espírito Santo, nessa noite, nos desperte aos jovens a confiarem na soberania do Senhor, a aguardarem com esperança na provisão do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, como casais, a sermos fiéis ao Senhor e fiéis uns aos outros, para que possamos, através do nosso relacionamento, do nosso casamento, executar o propósito pelo qual o Senhor criou, o Senhor, o casamento. Glorificar o Teu nome e espelhar, ó Pai amado, a comunhão entre Cristo e a igreja. Assim é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.